Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Antídoto. Você já está acostumado, já está se acostumando aqui com o novo formato aqui dos nossos episódios do Antídoto. Agora sempre com a participação de um convidado, uma convidada sempre muito especial, né? Antes de apresentar a convidada, deixa eu dar aqui as boas-vindas para ele. Sim, é ele que é o mestre aqui, ele que é o verdadeiro condutor aqui, ele que dá sempre os antídotos para todos nós aqui, diariamente, aqui ou semanalmente ou quinzenalmente aqui para todos nós. Orlando Pavani, tudo bem, Orlando? Tudo bem, querido? Prazerzaço ter aqui mais uma vez você aqui. Privilégio estar com vocês mais uma vez. Privilégio estar com a Larissa também aqui. Também. Vamos colocar aqui, vamos dar as boas-vindas aqui para Larissa Cardoso, ela que é psicanalista e que gentilmente aceitou o nosso convite para bater um papo aqui conosco sobre um tema super importante, impactante, que nós vamos trazer hoje aqui à tona aqui para a gente bater esse papo aqui. Mas primeiro, deixa eu dar aqui as boas-vindas, Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, eu que agradeço estar aqui. Obrigada pelo convite. Me sinto muito prestigiada de estar aqui no encontro com vocês. O prestígio é nosso tê-la aqui, Larissa. Larissa, me permita, antes da gente falar aqui sobre o tema aqui, me permita conhecê-la melhor. Larissa é psicanalista de formação, o que mais? Eu sou psicanalista, sexóloga Opa. e graduanda de psicologia. Graduando em psicologia. Isso. Então, tudo que eu vou trazer hoje aqui vai ter um embasamento também científico. Então, Que é a nossa característica. Que bom. Isso. Não vai ser vozes da minha cabeça. Não. Que bacana. O que eu quero trazer mesmo é algo que tenha um aprofundamento e que traga um conhecimento com lucidez, né? Algo que fique claro e que tire muitas fantasias do que seja os temas propostos aqui. Legal, bacana. Aliás, eu tenho certeza que escolhemos bem aqui a nossa convidada, né? Porque apesar de toda essa formação aqui acadêmica que ela nos passou, né? Ela tem uma diferença com relação a nós, Pavani. É mesmo? Ela é jovem. Mas olha, brincadeira... Passando o tempo. Tá passando o tempo, pois é. Mas brincadeiras à parte, na verdade esse tema que a gente vai trazer aqui, o tema central será ansiedade, o mal a ser combatido, né? E eu fiz essa brincadeira com o Pavani aqui, porque aí é achismo meu, né? A gente tem um achismo aqui que o jovem, sobretudo o jovem, tem sido muito impactado, né? Pelo tema, né? Deixa eu só trazer um contexto aqui, antes da gente iniciar o nosso bate-papo. O Brasil atravessa um momento alarmante com relação a esse assunto saúde mental. Milhões de brasileiros enfrentam diariamente os desafios impostos pelos transtornos de ansiedade e o cenário que reflete um problema de saúde pública em larga escala. De acordo com um relatório recente da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a quantidade de internações relacionadas a estresse e ansiedade tem acometido adolescentes e jovens brasileiros de 13 a 29 anos. Só desse público, 13 e 29 anos, aumentou 136% nos últimos 10 anos, né? Por isso aqui a brincadeira do jovem, porque a gente percebe claramente aqui que o jovem tem sido muito impactado, né? E aí, Larissa, já vou trazer aqui algumas provocações aqui para a gente começar aqui o nosso bate-papo e debate, né? O quanto que esse nosso estilo moderno tem impactado a todos nós. E quando eu falo impacto o estilo de vida moderno, eu estou falando e citando sobretudo a questão digital, né? O quanto que isso tem impactado a todos nós e causado, ou talvez trazendo todos esses problemas com relação à ansiedade? Eu tenho 26 anos, né? Mas eu tenho pais que estão na casa dos outros 46, 44 anos. Eu tenho certeza que vocês viveram esse atravessamento da tecnologia muito rápido. Eu, há pouco tempo, fiz um levantamento do estudo do ChatGPT, porque eu queria saber como vai ser até 2030. E
pelos dados que eu tive, né, de fato, a tecnologia, ela teve um boom, assim, muito grande, e eu acredito que isso tenha influenciado essa questão de ansiedade, porque, de repente, você vive de uma forma, de uma maneira, tá ali adaptado, cresce de uma forma, com pais que não tiveram esse estilo de vida, com um mínimo de tecnologia, digamos, e aí você passa por uma juventude que também não teve muita tecnologia, e de repente você está na fase adulta, tem filhos, que é bombardeado por uma tecnologia que vem só crescendo. E aí eu chego no ChatGPT, que a tendência é até 2030 nós termos óculos que vão ter ali coisas, meu Deus. E eu comecei a fazer essa pesquisa justamente por causa de uma série que me chamou muita atenção e que, de fato, já tem coisas prontas. Qual que é a série? Eu posso falar aqui, ó. A Black Mirror. Black Mirror, sim. Essa série. Você começou a assistir agora, mas você já assistiu todos os episódios? Então, eu comecei eu fui de... Traz na frente. Isso. E aí eu fui fazer uma pesquisa mesmo e vi que já tem coisas prontas sendo quando já está no final, sendo Prototipadas, não. Exatamente. Então, assim, não são ilusões. Então, Não, é verdade tudo mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso é que talvez não, tem uma grande influência, sim, a tecnologia com isso. Há 2, 3 anos atrás, quando lançou o 5G, eu tenho 2 enteadas. Uma enteada minha estava com 6 anos. E eu fiquei pensando, meu Deus, se uma criança de 6 anos está acompanhando a era do 5G, é uma criança que ela não vai esperar. É muito rápido, né? A gente tinha o 3G e aí depois passou para o 4G e agora as crianças do 5G. E aí vem uma outra tecnologia, o ChatGPT, e aí vai. Então é um atravessamento para que isso se encontre exatamente com a ansiedade. Talvez, falando aqui em impactos, né? Talvez na sua fala aqui eu consigo extrair aqui algumas situações. Primeiro, com relação ao tempo, né? A gente está falando de toda uma transformação, Pavone, no mundo que é recente, né? A nossa geração, né, é a geração que viveu os dois lados, né? Somos a geração do offline e agora do online, né? Mas a gente está falando que tudo isso aconteceu em 20 anos, em 30 anos, sei lá. E talvez um dos impactos talvez a humanidade não esteja preparada ou ainda não se adaptou a essa condição. Um dos fundamentos do nosso trabalho é estudar o modelo mental das pessoas. E o modelo mental é constituído pelo conjunto de sinapses que são consolidadas até determinado tempo de vida. E a gente aprendeu, em medicina a gente aprende que quase 99% das conexões sinápticas são consolidadas até os 7, 8 anos de idade. O que significa dizer que, e como nós somos neuroplásticos, o cérebro tem essa característica de neuroplasticidade, nós temos 2 características do cérebro, a neurogênese e a neuroplasticidade. A neurogênese, embora seja real, não vai mudar muito a nossa vida, porque vai nascer, ao longo da nossa história, 1 bilhão de neurônios novos, perto de 100 milhões, não representa muita coisa, e só no hipotálamo. Só no hipotálamo. Só nasce neurônio lá. Então, esse fundamento não transforma a nossa vida. Mas a neuroplasticidade, sim, ela pode mudar. E a gente tende a não mudar a nossa constituição sináptica ao longo da vida. A gente não muda muito ela. Então, o nosso modelo mental, ele reage a partir do que nós éramos aos 7 anos de idade. Para transformar isso,
há um processo muito denso e é o que nós fazemos no Litigre há 25 anos. Mas essa galera que nasceu no século XXI, que não é o caso da Marita, porque você tem 28, né? Tenho 26. 26. Então você quase nasceu no século XXI. Você nasceu em 99, certo? 29. 99. A minha filha já é de 2021. Nasceu. Essas pessoas que nasceram, quer dizer, aos 7 anos de idade, você já estava nesse século. A questão básica é quantos anos, em que ano você estava quando você tinha aos 7 anos de idade? Eu, aos 7 anos de idade, estava bem antes do século XXI. E o que acontece? Nós temos dificuldade de entender essas relações novas, nós que temos a constituição sináptica anterior ao século XXI. A minha, eu nasci em 66, quer dizer, em 72, o meu modelo mental foi consolidado. Ou seja, eu entendo o mundo, ou tendo a entender o mundo do jeito que foi formatado lá. Quando vem o ChatGPT, o Waze, coisas mais simples, né? A gente tem dificuldade de entender essa relação. E para se adaptar a isso, há um sofrimento, que a teoria U do Otto Scharmer chama de zona vale do desespero. Esse vale do desespero nos causa uma ansiedade, e é bom a Larissa até falar, uma ansiedade ruim, porque a ansiedade precisa existir no nosso DNA. Se não tiver, a gente não faz um monte de coisa. Mas o excesso de ansiedade gera sofrimento. E é esse sofrimento que a gente tem que tratar. Mas você está falando, Pavani, de um pessoal nascido no século passado, como nós. Mas e os mais jovens, que já nasceram, ou estão nascendo agora? É tão rápido, quer dizer, 72 para 2010 evoluiu. Agora, 2010 para 2025 evoluiu, pelos números que eu tenho visto, 8 vezes mais do que de 72 até 2010. Entendi. Ou seja, em 4 anos, 5 anos, pessoas ficam totalmente para trás. É exatamente isso. A velocidade é muito maior. Isso. O que demorou, às vezes, para se evoluir em tecnologia em 20, 30 anos, agora acontece em questão de 5, 3, 4. E essa galera que você está chamando de jovens não conseguem acompanhar. Porque o que o Pavani mesmo explicou, com 7 anos tem algo consolidado. Aí chega uma nova galera e já é uma outra coisa, porque a nova tecnologia já foi implantada. E é assim como eles se servem. Rápido demais. Mas desculpa cortar, mas então o que vocês estão me falando é que essa dificuldade de adaptação É de todo mundo, sem exceção. é o que tem causado a ansiedade nas pessoas? Tanto que Eu corroboro com isso aí. Tanto que eu vejo gente da minha idade falando que se sente velho por estar chegando na casa dos 30. Existe uma coisa, Larissa, que é importante. Nem todo mundo sabe do que eu vou falar agora, mas é interessante. Nós não temos hoje um movimento agile, ou ágil, né? O movimento agile, conhecido como movimento ágil, ou projetos ágeis e tudo isso, ele tem uma disfunção terminológica muito pouco conhecida. Esse movimento ágil, teve uma data que foi fundado, ele não era para chamar movimento ágil. Ele era um movimento porque esse movimento ágil, o que passa para quem está escutando? Que é uma coisa que tem a ver com rapidez. E não tem a ver com rapidez. Tem a ver com adaptabilidade. Era para ser movimento adaptativo. Por que não foi escolhido essa palavra? Porque um dos caras que criaram o movimento ágil, ele tinha um livro, que tinha acabado de lançar um livro chamado Adaptative. Aí ficava chato de lançar um movimento com um nome que vinha por característica o livro dele. Aí eles mudaram e chamaram de movimento ágil. Mas a origem era para ser movimento adaptativo, porque a dificuldade qual é? De se adaptar rapidamente a uma realidade da qual eu não fui nascido, né? Eu não fui genuinamente provocado para isso. Então qualquer um vai viver essa dificuldade. Agora, uma outra dúvida é o seguinte, que eu queria
compartilhar com vocês. Quando que... Só para terminar, se você observar a geração do Baby Boomer, esses caras, cada vez é menor o tempo de uma geração mudar. O Millennium é de 10 anos atrás para cá. Sim. O Baby Boomer era de 60 para cá. Então, esses prazos de gerações têm diminuído. Entendi. Eu queria perguntar para vocês, quando que esses casos de ansiedade, que a gente considera comum, porque ansiedade, na verdade, eu acho que todos nós Temos que ter. temos que ter ansiedade, né? Na verdade, ela é algo que nos ajuda, é natural. Tanto que para você atravessar uma rua, você precisa, por exemplo, um carro vir e buzinar para você, você vai ficar num estado ansioso, suas pupilas vão dilatar, você vai ficar, de repente, com as mãos suadas, vai ficar num estado ansioso ali. E depois o seu corpo volta ao normal. O que acontece é quando você não tem mais controle disso, em que momento vai se tornar, vamos dizer, Não, né? Disfuncional. saudável. Como, por exemplo, você começa a ter essas mesmas sensações, esses mesmos sintomas ao acordar para ir para trabalhar. Então ali já não está tendo uma função que seja para, digamos, para alguma Algum benefício da pessoa, algum melhora, enfim. isso. E aí se torna um transtorno. Porque a ansiedade faz parte da gente. Ela é um movimento do sistema de equilíbrio simpático e parasimpático. Esses dois sistemas organizam o que o sistema nervoso voluntário autônomo faz. Você está respirando agora e é voluntário, você não consegue esquecer de como é que respira. Isso é provocado por um sistema simpático e parasimpático, sistema nervoso autônomo, que coordena essas coisas. Quando você... E ele tem um desliga e desliga automático. O problema é quando não desliga. Quando não desliga. E aí se torna um transtorno. E a dificuldade é perceber que Então, isso se tornou. era até isso que eu ia perguntar. Tem algum... Nosso corpo detecta manda algum tipo de alarme, dizendo, opa, o negócio está... Tá pegando o bichinho. Existe isso ou não? Existe. Um dos primeiros sinais que eu vou colocar aqui, lembrando que não é para ninguém fazer um autodiagnóstico, eu preciso realmente um acompanhamento, primeiro Com um profissional mesmo, né? né, um psicólogo, depois um psiquiatra, enfim. De memória, a memória vai ser muito prejudicada. Uma batedeira no peito, no coração, suor nas mãos, e além dos sintomas físico aparente, manchas no corpo ou dor no pescoço, Nassaços do animal. cansaço, dor no estômago, né? Normalmente o estômago ele vai ser um dos primeiros a aparelhar essa denúncia, assim, né? Que algo não tá bem. Então, para você observar, será que isso é realmente algo do meu corpo? Porque chega no hospital e aí tá tudo certo. A psoríase aparece para quem tem ansiedades acima do normal. Psoríase, essa escamação. Porque eu não sei se eu estou enganado, mas dificilmente eu vejo alguém falando assim, nossa, eu estou ansioso. Eu preciso me cuidar, né? Eu preciso me cuidar. Porque normalmente ele não é uma sensação assumida, né? Como medo também não é, como um monte de sensações não são conscientes. Tem uma coisa que a gente ensina lá no nosso TBI, né, que você participou, que nosso cérebro ele tem duas funções. Ele é bipolar, né? Não no sentido patológico, mas ele faz uma coisa, enquanto ele faz uma coisa, ele não faz outra. Então, por exemplo, se ele está dedicado a crescer, a evoluir, a capitalizar coisas boas, para capitalizar, não necessariamente, a cognição, por exemplo, quando eu estou cognizando, eu não me protejo. Eu não me protejo das ameaças externas e internas.
Então o cérebro ele escolhe, você quer crescer, você quer aprender um livro? Então tá, dedique-se a isso, o cérebro está aprendendo. Agora, quando você tem que desviar de uma coisa que te lançaram, você tem que parar, o cérebro para de aprender e se protege. Então o cérebro não consegue fazer as duas coisas. É louco isso, né? Quem está no modo fuga, por exemplo, ele não consegue crescer, não consegue absorver mais nada, ele está nesse modo aqui. Agora, o pior é isso, se eu estou nesse modo aqui, tem outra coisa que o cérebro faz. Tá bom, eu estou no modo fuga, modo proteção. Aí ele vai perguntar assim, você quer se proteger das ameaças externas ou internas? E dificilmente ele vai usar a racionalidade, né? Não, o sistema nervoso é autônomo total. E olha que coisa louca, eu me protejo de fora das ameaças externas ou internas. Se eu me proteger das ameaças externas, é um sistema chamado HPA, hipotálamo pituitário, HPA chama. Eu não me protejo internamente das bactérias. O sistema imunológico não funciona. Se eu me protejo do sistema imunológico, eu não me protejo externamente. Caramba. Então é muito louco isso, né? E Louco e preocupante, né? Louco. há pessoas que estão... Há pessoas não. É o que a gente descobriu das nossas estatísticas e pesquisas. Nossas sondagens, não posso dizer que são pesquisas, mas as pessoas estão no modo fuga, estão nesse modo, elas preferem ser felizes do que plenas, porque a felicidade é subtrair coisas que você não gosta. É um processo subtrativo da vida. E isso faz com que elas não se desenvolvam mais. Elas ficam se protegendo o tempo inteiro. Isso dá ansiedade, acima do normal. Mas é engraçado que aí a gente entra no outro conceito de felicidade, né? Poucos sabem o que é felicidade de fato, porque a felicidade é um construto. Então, não tem felicidade e não existe felicidade plena. Aí a gente entra para Um outro assunto, vai deixar para outro podcast. Você sabe, Larissa, a felicidade, esse é um termo, tem um episódio só para isso. Mas o que nós utilizamos como parâmetro na olho de tigre é o termo eudaimonia, ataraxia, o que a filosofia chama, né? Que é uma felicidade, porque felicidade é um estado de estar. De estar. A plenitude é o estado de ser. São conceitos que quem tem a busca pela plenitude não fica ansioso acima do normal. É como se ele tivesse ele não é impactado pelas circunstâncias que deixam você acima do normal, né? É muito interessante. Sim, isso é um dado interessante, então, aqui, né? Para você ansioso que está aí nos assistindo, né? A busca pela plenitude. Ansioso acima do normal. Acima do normal, até porque ansioso todos nós somos, né? Mas deixa eu colocar mais pimenta aqui nessa conversa, gente. Não é à toa aqui que eu peguei aqui esse aparelho aqui. E aí eu queria perguntar para vocês o quanto que isso tem impactado na vida das pessoas a tal ponto de tornarem as pessoas ansiosas ao extremo. E isso atravessa relações, né? Tanto de trabalho, relacionamento de amizade, relacionamento de namoro, relacionamento de casamento. Porque é isso. É uma ansiedade que sai do trabalho, sai das relações, assim. Você tá aqui e você não tá. E isso faz você ficar ansioso ao ponto de receber uma mensagem ou não receber, ou responder um e-mail ou não responder e ficar naquela sensação contínua de estado ansioso. dependente, né? Exatamente. E aí o Paulino pode falar mais sobre Sabe que o que caracteriza o vício? Tem gente que fala assim, eu não sou viciado. Tira a coisa pela qual você acha que você só curte e vê como é que você se sente. Se você começar a ficar ansioso demais pela ausência do equipamento, da comida, você está Viciado. Você é considerado patologicamente adicto. E qualquer adicção é ruim. Qualquer uma. Seja de comida, seja de... qualquer uma. Tem gente que considera o viciado apenas aquele que está viciado
numa droga, num psicotrópico. E é interessante você falar sobre isso, porque a maior preocupação dos pais é dos filhos serem viciados Em drogas. em drogas. E o que a gente mais vê hoje são adolescentes, Viciados no celular. não, com celulares, né? Não vamos colocar a palavra viciado aqui, mas todos os adolescentes fazem uso dos aparelhos, né? Mas nenhum pai tem a consciência disso, do vício do telefone. caracterizar. Mas é uma catástrofe um adolescente ficar sem telefone. Eu fui adolescente com telefone e para mim era um terror. Mas assim, vamos fazer um aprofundamento sobre isso. O que será que tem por trás disso? O que será que está acontecendo justamente? E aí chega na fase adulta e não consegue ficar sem várias outras coisas, né? E desde que eu recebi o convite para estar aqui, eu fui fazendo umas pesquisas, até mesmo dos adolescentes que enxergam o mercado do trabalho como algo e um aspecto desconsiderável, né? E por que isso? Também tem influência. Se a gente for pegar até mesmo a questão do modelo comportamental dos nossos novos adolescentes, né, dos nossos novos jovens, eles vão se comportar de uma outra forma até diante do trabalho. Sem dúvida. E aí, por que será? Porque hoje, com um acesso maior à internet, tem lá que ser influenciador é muito melhor, que não vale a pena ser empregado, enfim, tem muitas coisas. Quando, na verdade, a gente, né, lutou para ter várias coisas da área de trabalho, né, por leis trabalhistas, enfim, eu me aprofundei bastante nessa área, e que agora tá sendo o inverso. E que os adolescentes não têm noção do que é. Assim, Por exemplo, no nosso treinamento, o cara é obrigado a ficar sem esse celular durante da meia-noite de um sábado até segunda-feira, às 3 horas da tarde, sem celular, nada. Tem gente que não vai por causa disso. Eu imagino. Imagina. A gente faz, não, eu vou ficar sem celular 3 dias, não é impossível. Agora, Pavani, como que as famílias, escolas, enfim, podem ajudar a mitigar essa realidade? Eu fico um pouco decepcionado quando a gente fala de escola. Porque nós temos uma escola do século passado. Não, nós temos uma escola da Idade Média, professores do século passado e alunos do século XXI. Não bate, essa conta não bate. Não bate. O que está acontecendo, eu acho que toda vez que eu falo de escola, a escola não está atenta ao que precisa ser feito, infelizmente. Ela quer fazer o que sempre fez, sem mudar nada. E está muito mais na onda do que promovendo saúde para as pessoas. Por exemplo, é muito comum que as escolas estejam agora inserindo no notebook as coisas, né? Em alguns países já estão tirando. Em alguns países já estão tirando a internet. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas se acomodem. Ninguém mais lê um livro. É verdade. Cara, eu tô batalhando para ter mais seguidores no Instagram, né? Porque eu tenho que fazer um conteúdo de 3 segundos. Se em 3 segundos eu não chamar a atenção do fubando que está ali, ele não assistirá o que eu terei para falar. Esse mundo de 3 segundos, eu estou aprendendo. Mas é humanamente impossível você fazer alguma coisa bacana em 3 segundos. Sabe o que eles sugerem? Sugerem coisas que eu fico exacerbado de ouvir. O cara, que eu paguei uma baita grana para me assessorar, ele fala assim, poxa vida, olha que exemplo legal do cara conseguir atenção sua 3 segundos. Ele vai num shopping, deita no chão, estribucha. É isso. Aí ele levanta e começa a falar o detalhe. É o que eu tô falando sobre os... Me leva para Marte, né?
poder estar no shopping se puxar para conseguir a atenção do desgraçado, aí ele vai me ouvir durante. E aí liga exatamente com essa nova geração, que infelizmente ou felizmente ainda tem uma diferença minha, né? Que você falou até que eu nasci no século passado. Já nascemos por um coração. Pouquinho, né? De eles rolarem, assim, o feed, e se não for atrativo, não permanece. Sim, é isso que eu tô falando, né? E aí não se interessa por algo que lá na frente vai fazer toda a diferença. Que é um trabalho, que é um aprofundamento, que é uma escuta de verdade. Que é, difícil. é bem difícil. Eu tenho bem dificuldade de lidar com isso. Eu tenho muita dificuldade, cara. Mas eu sou do século passado, faz parte da minha vida, né? E aí volta na nossa primeira conversa, né? Que é dos 7 anos. O nosso modelo é esse. A minha filha fala assim pra mim, do século XXI, ela nasceu aqui. Mas não é da geração mais agora, é de outra geração. Ela fala assim, pai, não é questão dos 3 segundos. É questão que você precisa merecer a minha atenção. Olha, vai para outra coisa. Não. Mas ela fala assim, se você estribuchar, você não vai conseguir minha atenção. Mas hoje você precisa merecer minha atenção. E para merecer, se você tem um conteúdo que no 20º minuto vai fazer a diferença na minha vida, eu não vou te assistir. Que coisa. E você tem que me fazer, até os 3 segundos, me convencer que vale a pena ficar até 20 minutos. Isso é dificuldade. Agora, Larissa, deixa eu entender o seguinte, como que a psicanálise pode ajudar também nesse processo? Então, aí a psicanálise vai para um outro caminho. Outro caminho? Outro caminho. Mas assim, lógico, ajuda muito e é essencial, tanto que eu estou aqui. A psicanálise, ela vai fazer a escuta daquilo que leva o sujeito a ter esse incômodo. É uma ansiedade? São crises? O que é? O que levou você a procurar um psicanalista? Tá, é a ansiedade. Então, eu vou procurar um psicanalista porque eu estou tendo ansiedade. E aí você vai, fala na sessão sobre aquilo que está te levando a ter ansiedade. E você descobre muitas vezes que não é exatamente aquilo que você achava que é a ansiedade. Aí vai ter um outro desdobramento. Tem gatilhos mais anteriores. Anteriores. E você começa a ter uma outra perspectiva da sua vida, uma outra visão, um outro olhar. Muitas vezes a gente alinha a nossa responsabilidade sobre a nossa vida na psicanálise. A psicanálise, eu falo que não é para as pessoas que não estão dispostas a se colocarem como vítimas, porque não é confortável. Ela vai te colocar num lugar totalmente desconfortável, e se você está fazendo, aqui eu vou fazer algo bem, talvez, forte. Se você está fazendo análise e está sendo legal e está sendo gostoso, desconfie, porque não é um caminho. Não é você ter falado isso. O psicanalista bom, ou bom profissional, tem de tudo nesse mundo, né? Tem gente. É aquele que você vai da primeira vez e você não quer voltar mais. Você não vai ficar esse animal falando um monte de coisa pra mim, hein? Porque ele tem que incomodar, ele tem que fustigar. Ele tem que pegar às vezes demora, não é? Talvez não é na primeira sessão que vai, né? Não é na primeira sessão, assim, lógico, tem que acontecer um acolhimento, você precisa sentir realmente que é aquele profissional, porque você vai estar entregando o que é de mais precioso, que é a sua vida, né? Quantos anos demorou para você chegar até alguém que não é ninguém e vai se tornar alguém? Você vai ali, você vai se abrir e vai contar coisas que você, de repente, nunca teve coragem de contar para sua própria sombra. E você faz o trabalho de se ouvir. A psicanálise,
você não está contando para alguém, você na verdade está contando para si mesmo. E essa é a maior dificuldade. Por isso que eu sempre digo, o psicanalista, me desminta se eu estiver falando um absurdo. A única coisa que ele não pode fazer é sugerir. O trabalho dele é perguntar. E acabou. É só perguntar. Para que a resposta do cidadão seja ouvida por ele. E aí ele cai uma ficha e ele vai falar, poxa, não foi ela que me disse. Fui eu que me disse. Né? Muito importante. Interessante isso. Agora assim, para você agora, Pavão, e a inteligência comportamental, como é que pode ajudar nesse processo? Totalmente. Mas as pessoas resistem, tanto a psicanálise, resistem, porque não tem nada mais fácil do que postergar a navegação para dentro. Navegar para dentro é a coisa menos feita pelo indivíduo ao longo da vida. Porque é difícil, né, Paulinho? É muito difícil. Eu não diria difícil, Larissa. Eu diria... porque ele é libertador, ele não é difícil, ele é fácil. Mas as pessoas têm medo de si mesmas. Entendeu? Quando a gente fala assim, é muito bacana você ter falado isso, porque a maioria das pessoas é bacana, não é bacana. É duro, vai doer. Vai doer. Nesse sentido. No meu treinamento, os caras, eu falo assim, eu vou dividir você, vou quebrar você em 2, depois eu quebro você em 4, depois eu quebro você em 8, depois eu quebro você em 16. E não vai embora agora, porque eu vou te juntar tudo de novo. Mas o cara tem medo de ser quebrado. Entendeu? E o problema, o pior que pode acontecer na minha experiência é o cara desistir. Porque quando ele desiste, ele não me deu a chance de reconstruir e mostrar para ele que nem todos os pedacinhos eram necessários. Boa, boa. É o que pode acontecer, podendo análise. Muita gente desiste no meio do caminho, porque é muito difícil mesmo. Eu mesma, enquanto analisante, ou analisanda, eu, depois de... Vou falar da minha própria experiência, eu desisti depois de um ano e meio, porque chegou Num ponto de me estava... E eu voltei. E faz parte, às vezes, até do processo, que muita gente não entende. E você precisa respeitar. Só que aí você, até mesmo como psicanalista, a gente faz esse estudo, né? Da resistência. Tem uma resistência. É um sistema imunológico da gente, né? Ele funciona assim mesmo. Mas eu não acho que seja fácil, difícil. Eu acho que seja desafiador. Apenas desafiador. E que precisa, em algum momento da vida, você tem que olhar no espelho e falar assim, é com você que eu tenho que me ver. É com você que eu tenho que... A parada é nós aqui. Nós aqui. É nós. E a gente não faz isso. A gente... Sabe que os caras que mais se suicidam, eu já falei isso aqui, e falam com propriedade, são os caras mais alegres da festa. Quando o cara se mata, a gente fala, nossa, mas ele era tão bem-humorado, ele fazia tantas piadas, ele era tão bacana e tal. Porque esse cara que é o arroz da festa, o cara brincalhão, ele foge de si mesmo. Ele não consegue falar sério. Se for falar sério, ele entra numa paranoia própria. Então, é difícil. Encarar a si próprio é o maior desafio da vida. Olha só, coisa boa, a gente passa rápido, né? Como está sendo aqui no nosso bate-papo, né? Mas olha só, já caminhando para o final aqui, eu vou pedir para vocês dois aqui algumas dicas. Primeiro para a Larissa. Qual que é uma dica prática que você pode nos dar para lidar com essa ansiedade no nosso cotidiano? Levando em consideração que todos dois somos ansiosos. Dicas práticas aqui para a gente acender sempre o alerta, né? Sempre o sinalzinho amarelo de opa, peraí, tô ansioso demais. Tem alguma dica prática para nos passar? Tem sim. Alimentação, exercício físico. Eu acho que é uma base para que a gente consiga equilibrar a ansiedade. Porque ali você vai estar liberando, né? Os hormônios que nos deixam ansiosos. Então, uma boa alimentação e atividade física, mantendo a rotina e conseguindo sempre pensar o que será que está me incomodando?
Eu acho que aí sim, isso é uma dica de ouro. Faça atividade física, coma bem, que tudo vai se relacionar. Você vai ter uma boa qualidade de sono, você vai conseguir ser melhor no seu trabalho, e aí as coisas vão fluir. Se não, peça ajuda. Se mesmo assim não estiver funcionando, seja cuidadoso consigo mesmo ao ponto de pedir ajuda. Legal, legal. Pavone, para você, queria que você nesse final aqui deixasse uma mensagem, para quem está nos assistindo, uma mensagem de esperança aí para a pessoa poder reverter esse quadro de ansiedade. Eu vou dar uma dica. Ó, olhar para dentro é importante, mas olhe para dentro com gente séria, com profissionais como ela, com profissionais que estudaram para fazer o que fazem. Não se dediquem e não se entreguem a um coaching patético que fez um curso de 3 meses e acha que pode te atender. Essa é a primeira dica. Não se envolva com gente medíocre. Isso é um ponto importante. Uma dica que eu daria para desestressar a ansiedade é bem fácil de fazer e resolve, às vezes. Você está no carro, fecha os vidros. Ou como é que eu faço? Fechar os vidros? Você está no século passado ainda. Fecha os vidros, aumenta o volume bem alto e grita. Grita mesmo. Quase que até perdeu folha. Isso é uma catarse. E essa catarse resolve muita coisa. Que legal. Entendeu? Que legal. É um espasmo e resolve muita coisa. Só uma última dúvida. A música. Música também... Música é legal. Desde que seja uma música sem letra. Ah, é? É. Por quê? Porque a letra estimula reflexões e pensamentos que têm origem sináptica. Então, qualquer música com letra estimulará você para uma coisa boa ou uma coisa ruim. Música que faz descompressão é música sem letra. Legal. A música, toda a nossa trilha sonora do treinamento, ela é feita por um doutor em música, em regência. O Fabinho lá, ele é doutor em música e nossa trilha 3 dias só de música, sem nenhuma letra. Porque música com letra remete a uma lembrança e isso não é legal. Bacana. Larissa, a gente está chegando aqui ao final, então, mais um episódio nosso do Antito. E a gente o Pavone quer te presentear aqui com o livro, aqui, As 30 Leis do Olho de Tigre. Nosso resumo, a gente dividiu em 30 conceitos que foram aprendidos e resumidos ao longo da minha jornada de estudo. Então, Obrigada. Tem um presentinho para você. Obrigada. E a gente quer agradecer bastante. Obrigado mesmo, viu, pela tua presença aqui, troca de conhecimentos. Espero que a gente se encontre mais vezes será um privilégio. Muito para a gente falar sobre mais coisas. Com certeza. Deixa teu Instagram aqui pra gente, Larissa. Deixa sim. O meu Instagram se chama fala.desejo. Fala.desejo. @fala.desejo. Isso. Legal. Larissa, obrigado, viu? Muito obrigada. Prazer ter você aqui. Pavone, mais uma vez, obrigado aqui. Obrigado pelo privilégio aqui de ter vocês. Olha, eu sou um privilegiado aqui, sempre do lado do Pavone, de sempre um convidado sempre muito especial. Eu tenho certeza que você também é um privilegiado por estar aqui conosco, acompanhando mais um episódio do Antito. Esse episódio fica por aqui, mas a gente garante para você que já estamos preparando mais episódios do Antito, sempre trazendo aqui o antídoto ideal para a sua vida, para a vida daquele que você ama aí do seu lado, tá certo? Gente, muito obrigado mais uma vez a todos vocês e até o próximo episódio. Valeu!